Ok. Senhores deputados, muito boa tarde. Um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Sexta Comissão, com sublinhado que é de conhecimento de todos, que a nossa audição de hoje é uma audição conjunta entre a Sexta Comissão e a 10ª Comissão. Um cumprimento ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Comboios de Portugal, EPE, ao Sr. Engenheiro Pedro Moreira, e acompanhado do Dr. Boris de Oliveira e do nosso conhecido Miguel Laranjeiro, com uma saudação especial, apesar de ser de outra comissão, pelo desempenho da Seleção Nacional de Handball. Fica sempre bem fazer este registro importante. Dito isto, senhoras e senhores deputados, nós vamos aplicar a grelha. Conhecem aqueles que são, pelo menos, membros da Comissão de Trabalho, em que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que é o Grupo Parlamentar requerente, fará uma apresentação do requerimento. O Sr. Autor terá 10 minutos para uma intervenção, ou até 10 minutos para uma intervenção inicial. Os grupos parlamentares têm 5 minutos e no somatório do conjunto das intervenções dos grupos parlamentares, o Sr. Autor terá igual tempo para responder às questões suscitadas. E sem mais delongas, eu daria a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para até 5 minutos fazer a apresentação do requerimento. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Sexta Comissão e cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Presidente do Conselho de Administração da CP e do Dr. Boris de Oliveira. Os senhores conhecem a situação que levou ao nosso requerimento. Nós já, entretanto, tivemos a oportunidade de ouvir não só o Estado, mas também um representante da empresa Highpoint que esteve aqui em causa com esta situação de não pagamento ou de pagamento em atraso de salários destas trabalhadoras. E, portanto, da parte da CP, nós gostávamos essencialmente de fazer duas perguntas. Foi dito na audição que na semana passada, por parte da Highpoint, que a CP sempre pagou a tempo e horas a esta empresa para a prossecução do serviço para o qual ela foi contratada. Eu gostava de perguntar se o contrato que foi feito com a empresa, o que é que prevê no caso de a empresa não cumprir, nomeadamente no pagamento aos trabalhadores, se existe alguma cláusula desse contrato que foi feito entre a CP e a Highpoint, alguma norma que determine alguma sanção, alguma outra matéria no caso de incumprimento, neste caso de salários aos trabalhadores. A segunda questão é mais genérica, mas tem também muito a ver com esta situação. Não é a primeira vez que, da nossa parte, pelo menos, trazemos aqui à Assembleia da República problemas relacionados com empresas que são externas a prestar serviços, nomeadamente empresas públicas, como é a CP. Creio que se recordarão bem da situação grave em 2021 com a Ambiente e Jardim, que este Parlamento, na altura, também acompanhou e acho que fez bem em ter acompanhado essa situação, porque ela foi muito dramática para aquelas trabalhadoras, na maioria, e a nota é que, na verdade, estes trabalhadores, apesar de prestarem serviço que é necessário à CP permanentemente, porque os comboios têm sempre que ser limpos no final de cada viagem e antes do início de nova viagem, e, portanto, só que ao mesmo tempo que este serviço é muito certo, a sua vida é muito incerta, porque ganham uma nova empresa ou contrato de concessão e não sabem se a nova empresa é cumpridora ou não é. Não sabem se a nova empresa lhes vai acontecer como aconteceu agora, em que tem salários em atraso. Não sabem se vai acontecer o que aconteceu na altura em 2021 com a Ambiente em Jardim. E, portanto, temos aqui um grupo de trabalhadoras que têm constantemente a sua vida colocada em causa e, enfim, têm o coração nas mãos porque nunca sabem efetivamente o que é que vai acontecer. E na altura, em 2021, esta comissão, a Sexta Comissão, nomeadamente, em audição com a administração da CP na altura, a administração da CP na altura falou de um estudo que tinha feito relativamente à possibilidade de internalização destes serviços, tendo dado indicação na altura à CP de que não valeria a pena esta internalização, mas foi pedido esse estudo, essa avaliação, que, tanto quanto é do meu conhecimento, nunca chegou à Assembleia da República e nunca chegou à Sexta Comissão na altura, esse mesmo estudo e essa mesma avaliação que a CP fez relativamente a essa
de internalização ou não. E, portanto, eu gostava de questionar neste momento se tem conhecimento desse estudo que foi feito na altura, quais é que são, de facto, os seus resultados e se, desta vez, poderá o Parlamento ter conhecimento desse mesmo estudo, porque para nós é muito importante percebermos o que é que está, o que é que foi efetivamente estudado, quais é que foram as conclusões, porque continuamos a achar que neste serviço, tal como noutros serviços, a externalização é muito prejudicial para os trabalhadores em serviços que são essenciais. Neste caso, é uma empresa pública, também acontece com ministérios, com outros organismos do Estado, que precisam sempre daqueles trabalhadores, precisam sempre daqueles serviços, mas os trabalhadores estão sempre com a vida nas mãos, porque não sabem se a empresa que ganha o próximo concurso vai ser cumpridora ou não, e, portanto, gostávamos de compreender por parte da CP neste momento se tem conhecimento deste estudo, quais as conclusões dele e se podemos ter conhecimento e se podem enviar desta vez à Assembleia da República o mesmo estudo. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, de seguida, tem a palavra o Sr. Pedro Moreira para a sua intervenção inicial, em grande medida em resposta ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, até 10 minutos. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires, caros Srs. Deputados, Presidente da Comissão, boa tarde a todos. Para não me alongar, começo por responder em primeiro lugar já às perguntas que foram colocadas de forma direta. Quero dizer em primeiro lugar que a CP sempre pagou de forma atempada a todos estes prestadores de serviços, incluindo a iPoint, e houve momentos que nós não deixámos sequer as faturas vencer, sempre com uma preocupação de responsabilidade social perante os trabalhadores, para que existam garantias de condições para pagamento atempado dos salários, que é uma preocupação que temos, e obviamente também que não queremos que existam disrupções no serviço que é prestado de limpeza, porque interferem diretamente com os serviços da CP que nós prestamos todos os dias aos nossos passageiros. Nunca houve, como digo, a esse nível nunca houve falha da nossa parte. Relativamente ao contrato, o contrato já tem cláusulas de obrigatoriedade de pagamento dos salários e pode, no limite, levar à rescisão do contrato. Inclusive, nós obrigamos, sempre que há alteração do prestador de serviço, a que os ordenados, vencimentos vencidos e ainda não pagos pelo anterior prestador sejam assegurados pelo novo, para que, em caso de litígio, estes trabalhadores não estejam vários meses à espera da regularização dos pagamentos dos seus salários, que são necessários para a sua sobrevivência. Relativamente ao estudo que referem, eu penso que deverá haver confusão com o estudo para a internalização do serviço de cafetaria, restauração a bordo, e não do serviço de limpeza. Não tenho conhecimento que alguma vez a CP tenha feito algum estudo nesse sentido, não obstante, pode ser de facto uma opção de gestão, mas é algo que é importante para a CP manter a externalização, porque há aqui questões de core, a limpeza não é o core, nós temos que nos focar em áreas muito específicas todos os dias ao nível da operação ferroviária e manutenção ferroviária, para a qual não existem alternativas praticamente no mercado. Depois há empresas que é o caso de serviços de restauração, de vigilância ou limpeza, que estão otimizadas nessas áreas e que nos podem prestar um melhor serviço, para além que têm toda uma logística por trás que a CP não tem. Não é só os trabalhadores em si, há questões logísticos também de funcionamento destes serviços no terreno que tinham que ser assegurados. Há aqui efeitos de escala que a CP não conseguiria assegurar, nomeadamente ao nível da aquisição de produtos, de limpeza, equipamentos de limpeza. Isso iria subir de forma muito substancial os custos de funcionamento da CP, e uma preocupação que nós temos de forma permanente passa pela manutenção da sustentabilidade desta empresa, pois estamos no mercado liberalizado e não podemos entrar num ciclo de resultados negativos que atiririam a empresa para uma situação muito complicada e facilmente ou dificilmente seria recuperável. No entanto, caso eu estudo relativamente à internalização de serviços de cafetaria, eu pensei que já tivesse sido partilhado,
Caso isso não tenha acontecido, existe esse requerimento, teremos o cuidado de o partilhar com o Parlamento. Sim. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Não o quis desqualificar. Chamei-lhe doutor, mas não o quis desqualificar. Não há problema. Não. Muito bem. Também desculpa pelo troquei os cumprimentos. Não, ainda por cima hoje tem 2 presidentes para saudar, isto não é fácil. Continuando, senhores deputados, tem agora a palavra em nome do grupo parlamentar do PSD, começando nós agora a ronda dos grupos parlamentares, o Sr. deputado Paulo Edson da Cunha. Muito obrigado, senhores presidentes, hoje são 2. Senhor Engenheiro Pedro Moreira, agradeço ao senhor Presidente a referência da questão do doutor, porque eu também ia tratá-lo por doutor Moreira, e assim não há qualquer desqualificação ou qualificação. E indiretamente aqui há a questão, caros colegas, indiretamente aqui há a questão, o Bloco de Esquerda apresentou-nos este pedido de audição a várias entidades. Temos ouvido estas entidades quase todas, estamos quase no final da audição das diversas entidades. E o que nós temos a dizer relativamente a esta questão é que isto é uma mão cheia de nada. O que nós temos aqui relativamente a esta audição, não há dúvida nenhuma que é uma mão cheia de nada. O que é que o Bloco de Esquerda queria pugnar? Faria todo sentido. E nós temos dito em todas as audições de todas as entidades que nós pugnamos sempre pela defesa dos trabalhadores, pela defesa intransigente dos trabalhadores, por aquilo que são as suas necessidades e a salvaguarda dos seus direitos. Mas nós não podemos levar esta salvaguarda. A salvaguarda dos direitos podemos levar sempre, mas nós não podemos levar qualquer tipo de incumprimento, porque incumprimentos, infelizmente, existem muitos por este país fora e temos de saber quais são os fóruns aos quais os devemos levar. Nem todos eles ganharão dignidade para vir aqui a este fórum daqui que nós estamos. E porquê que o digo desta forma? Porque depois de ouvirmos a maior parte das entidades que aqui foram ouvidas, nós conseguimos perceber 3 ou 4 realidades. A primeira das quais foi que o ordenado, o subsídio de férias, o ordenado do mês de dezembro, foram pagos com atraso. Esse atraso efetivamente existiu e esse atraso é tanto mais preocupante que foi no mês de dezembro. Subsídio de férias não, subsídio de Natal. Foi no mês de dezembro, sendo a especificidade que há o mês de dezembro para todas as famílias, que será escusado dizê-lo. A segunda especificidade que foi trazida, que nos merecia bastante preocupação também, é o facto de ter sido dito pelo sindicato, neste caso pelo sindicato, que a maior parte dos trabalhadores auferiam o salário mínimo nacional ou muito próximo disso. E que, mais uma especificidade, em que muitos trabalhadores, que eram trabalhadores casados, portanto, havia 2, num só agregado familiar, 2 estavam neste tipo de situação. Ora, estas situações em si, claro que nos trariam todo o tipo de preocupações, trazem todo o tipo de preocupações e havia que apurar. Mas o que aqui foi dito pelo responsável da Point, que aqui veio, o responsável da empresa que aqui veio, foi que, em primeiro lugar, há um número muito reduzido de trabalhadores que estão dentro do salário mínimo nacional ou próximo do salário mínimo nacional. Há também um número relativamente reduzido de casais que estivessem abrangidos por esta situação e que os ordenados estavam pagos. Portanto, esta é a primeira situação, por isso digo aqui que é uma mão cheia de nada. Por outro lado, foi também dito aqui pelo responsável da Point, e aí sim deixo-lhe uma questão direta, foi também dito pelo senhor responsável que, de certa forma, tinha pressupostos dos quais tinha lançado o concurso, ou tinha-se candidatado a este concurso, com um conjunto de pressupostos, que depois veio a perceber que esses pressupostos eram errados e teve que pagar um conjunto. Ficou com uma situação económica mais difícil, porque teve que pagar um conjunto de trabalhadores, por exemplo, que tinham férias para receber, um conjunto de situações em si que, através de alguma informação que tinha incorreta, colocou a sua empresa numa situação difícil. É verdade que isso aconteceu, também lhe respondi algo que me parece curial dizer, é que estamos na lei no mercado, da oferta e da procura e das contingências próprias de quem se candidata a uma situação destas. Apesar de tudo, não deixe de perguntar
ao Sr. Engenheiro Pedro Moreira se essa má informação veio da empresa anterior, quando houve essa candidatura, ou se a CP teve alguma interferência nessa informação incorreta, ou sequer se houve alguma informação incorreta, porque aqui foi dito, foi pela empresa, e queria saber a posição da CP. Por outro lado, deixo aqui também uma outra questão, que me parece até que ser a última questão, e importante, foi aqui referido, e bem, era uma das questões que tinha para colocar, relativamente às salvaguardas que a CP tinha nos novos contratos. Portanto, quando contratualizava com alguma empresa, se salvaguardava que essa empresa cumpria com os seus trabalhadores e com os restantes fornecedores. Já aqui foi dito que existem essas cláusulas. Eu gostava que especificasse mais, se fosse possível. Esta é a primeira pergunta. E, em segundo lugar, a questão da salvaguarda destes contratos, dizer o seguinte: nós não encontramos na plataforma qualquer contrato. E a pergunta que nós perguntávamos é: onde é que estão os contratos relativamente à HeightPoint feito com a CP? Não está na plataforma. Esta é a segunda pergunta. Tudo terminado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, de seguida, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também até 5 minutos. Muito obrigado, Srs. Presidentes. Cumprimentar o Sr. Presidente da CP, o Engenheiro Pedro Moreira, cumprimentar também o Dr. Boris Oliveira, um gosto revê-lo. Cumprimentar também o Dr. Miguel Laranjeira e associar-me às felicitações feitas pelo nosso Presidente, pelo enorme feito que fez a nossa seleção de handball. Bom, caro Engenheiro Pedro Moreira, eu confesso que não o vou fazer perder muito tempo. Há certamente muito para fazer na CP e, felizmente, embora seja uma situação grave, ou tenha sido uma situação grave, ela está resolvida, está sanada. Felizmente podemos considerar que já estamos a fazer até audições a mais. Quer dizer, o problema está resolvido, está sanado com os trabalhadores, com a empresa, e não iremos perder muito tempo. Não tenho vontade também, ao dia de hoje, de continuar a falar de uma empresa que teve um problema, que causou um prejuízo certamente aos seus trabalhadores, mas que está resolvido, que está sanado. E, portanto, vamos tentar nos focar-nos naquilo que as situações dessas, quando se acontecem, como é que as podemos resolver, como é que nos podemos precaver disso, porque certamente isso é um grande dano para os trabalhadores, que evidentemente ficam numa situação aflitiva, mas é também um problema para a própria CP. Aliás, a própria CP viu-se a cabo com um pré-aviso de greve. Ou seja, e situações dessas podem acontecer e trazem enorme prejuízo para a CP, para os seus utilizadores. No passado, a própria administração teve que intervir, não apenas em outras empresas de serviços de limpeza, mas também nos serviços de bar, onde houve uma situação também bastante delicada, bastante complicada. Eu julgo estarmos a falar em 2021 ou 2022, por aí, em que havia alguns salários em atraso, em que a própria CP, quando lançou o concurso, um dos pressupostos do concurso era que a empresa que vencesse teria que suportar todos os salários que estavam em atraso. Mas, no entanto, isso causa algum prejuízo sério, evidentemente, aos trabalhadores. Nós estamos a falar de trabalhadores não sei se ganham um salário mínimo, se ganham um bocado acima, certamente são trabalhadores com precários, quer dizer, e isso acho que todos reconhecemos, não são trabalhadores que tenham uma vida muito folgada, infelizmente, e que, portanto, têm algumas dificuldades em fazer um aforro, e quando se vê numa situação de não se receber 1 ou 2 meses de salário, evidentemente que fica numa situação bastante aflitiva, e eu não tenho a menor dúvida que a administração da CP olha para isso também com uma enorme preocupação. Não sejam seus colaboradores diretos, mas são trabalhadores que prestam serviço a uma empresa que tem como vontade de ver, e como afirmou, de pagar ou de saldar as suas contas, até mesmo quando ainda não está emitida a fatura. Neste sentido, e para o questionar, como é que a CP pode antever estes problemas? Que mecanismo tem para resolver? Quanto tempo é que demoram estes mecanismos? Ou seja, se estes mecanismos podem ser rapidamente utilizados ou se demoram 3, 4, 5 meses a serem resolvidos. Isto por 2 dimensões. A primeira, isso é a dos trabalhadores, todos percebemos
Eu tenho alguma dificuldade, e peço desculpa, Sr. Deputado Edson, que o Sr. Deputado acha que em Portugal, e mesmo na CP, que um trabalhador que trabalha nas limpezas tem um salário muito avultado. Tenho algumas dúvidas, quer dizer, como é que... Bom, é a vida, é a realidade, é o mercado, não tem certamente salários muito... Quer dizer, eu não... Pois, pronto, e a gente acredita naquilo que quer. E eu não acredito nisso, deixe-me dizer, não acredito. Vamos ouvir. Não, gostaria que assim fosse. Infelizmente, olha, não acredito. Vamos lá. O engenheiro Pedro Moreira não vai poder responder a essa pergunta. Portanto, sabendo dessa situação, como é que nós podemos, porque que não existam trabalhadores que prestam serviço a uma empresa como a CP, que estão 3, 4 meses sem vencimentos, como é que a CP se pode também proteger de uma situação dessas, porque podemos entrar numa situação de greves. Queriam prejudicarem muito também o normal funcionamento da CP. É isso que eu gostaria de perguntar. Como é que a CP pensava atuar, ou pensa atuar numa situação destas? Vamos esquecer a situação que nos trouxe este requerimento, porque essa está sanada, mas vamos supor que existe uma nova situação. Como pensa a CP atuar? Que mecanismos tem e quanto tempo demoram esses mecanismos a atuar? Muito obrigado. Muito obrigado. Temos então agora o Grupo Parlamentar do Chega, terá 2 intervenções, segundo a informação da mesa. Começaremos então pelo Sr. Deputado Armando Grave, creio eu. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Administração dos Comboios de Portugal, Engenheiro Pedro Moreira e toda a sua equipa, muito obrigado também pelos seus esclarecimentos. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o que tem vindo a público, a empresa Highpoint Limitada tem-se encontrado eventualmente em incumprimento no que concerne ao pagamento das remunerações salariais dos trabalhadores. Este incumprimento assenta na regra da efetividade dos pagamentos não pontualmente, nos casos e noutros casos fora do prazo legal. Refere o requerimento aqui em causa que com salários baixos e sem receberem, na altura, qualquer vencimento há cerca de 1 mês e meio, vários desses trabalhadores e trabalhadoras, alguns deles casais, ficaram sem o seu rendimento e relatam, entretanto, situações pessoais insustentáveis. O Partido Chega entende que a estes trabalhadores e trabalhadoras tem de ser dada a garantia de facto que as empresas com quem o Estado ou empresas em que o Estado tem participações sociais têm de ter capacidade económica e financeira de forma a poder cumprir, em especial, com estes trabalhadores. Face a este cenário, o não pagamento de salários é uma infração grave e pode levar a multas, processos judiciais por parte dos trabalhadores, penalizações fiscais e até de responsabilidade civil. Portanto, penal, peço desculpa. Portanto, face a esta situação, poderá a CP recorrer também à rescisão do contrato com a empresa incumprida com base no princípio do incumprimento contratual. Assim, permito-me fazer estas perguntas simples e penso que de resposta quase direta. Quantos trabalhadores da Highpoint foram afetados pelos atrasos dos pagamentos salariais? Se a CP cumpriu contratualmente com o que foi referido pelo Sr. Engenheiro, quais os motivos específicos que levaram ao atraso do pagamento dos salários destes trabalhadores? A empresa CP tem conhecimento de dificuldades financeiras ou problemas na gestão, em especial no cumprimento destes contratos por parte da Highpoint? Muito obrigado. Então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Grupo Parlamentar do Chega, para os restantes 2 minutos e 52 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si e o Sr. Presidente da 6ª Comissão, cumprimentar o Sr. Engenheiro Pedro Moreira e os seus deputados e deputadas. Sr. Engenheiro Pedro Moreira, a questão que eu lhe queria colocar começa a ser constante, ou pelo menos num conhecimento, que existe uma constante escolhas erradas da CP. E eu gostaria de relembrar, em 2021, que já foi aqui falado pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, em Jardim, em 2023, a Piadeiro 2020, relacionado com os bares, e agora temos a questão da Highpoint, em que, quando nós entramos no site da empresa, vemos que esta empresa é perita em gestão de condomínios e pagamento de limpezas e formações. Ou seja, uma empresa em que nós depois vamos ver o âmbito das próprias contas da CP, que
tenham a faturação anual que vocês pagam de 6.400.000 euros, como é que vocês não conseguem precaver e conseguir ter um âmbito de uma gestão que acautele todo este âmbito de faltas deste tipo de empresas? É que é constante esta circunstância na CP, para já não falar também dos próprios concursos que neste momento estão ainda na compra das locomotivas e das carruagens, que também ainda não sabemos como é que isto vai ser resolvido. Ou seja, a CP é um imbróglio de problemas constantes. Eu gostaria que nos desse uma resposta cabal sobre este tipo de situações e quando é que isto vai parar na CP. Porque são imensos casos que nós temos tido de situações associadas à CP em que pedem-nos que a CP seja a única transportadora ferroviária em Portugal, que não deve ter concorrência a nível de comboios em Portugal. Mas depois, quando vemos que realmente temos é que incluir depois também os privados, porque os privados acabam por, certamente, se calhar não ter este tipo de problemas, porque se acautelam deste tipo de circunstâncias. E a CP, pelo que nós estamos a ver, é que não está a fazer uma devida cautela neste tipo de pontos. Por outro lado, também não posso deixar de condenar a postura do Sr. Deputado do PSD, o Sr. Paulo Cunha, em desvalorizar os acontecimentos. E que eu faço-lhe uma pergunta. Já alguma vez ficou sem salário, Sr. Deputado? Já alguma vez houve um mês, e principalmente em dezembro, numa altura, em dezembro, que é uma altura da família, e as pessoas ficarem sem o seu salário, sem a sua devida retribuição? É que nós temos que pensar é que isto deve ser acautelado pela própria CP para que não acontecesse. Estamos a falar de um serviço prestado em que custa à CP por ano 6.400.000 euros. E a CP deveria ter cautelas nas situações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a Sr. palavra. Presidente, eu gostava de pedir a defesa da honra. Foi o meu nome invocado. Foi interpelado diretamente. Aliás, é a segunda vez. Isso é está a usar uma figura regimental, que é quer fazer a defesa da honra pessoal. Eu presumo, por acaso regimentalmente, não sei se tem que ser no fim da reunião. Com certeza. Tem que o fazer no fim da reunião, dar-lhe-amos a palavra. Senhora Deputada, na ausência do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a senhora Deputada Isabel Pires. Obrigada, Sr. Presidente. E quero agradecer as respostas que, entretanto, a CP já nos deu. A CP é uma empresa pública e, portanto, desse ponto de vista, há sempre um papel que o Parlamento deve ter, ou pelo menos do nosso ponto de vista deve ter, de acompanhamento daquilo que é o trabalho e as dificuldades e os planos que uma empresa pública tem. Portanto, se não quiser ter essa preocupação, tudo bem, não a tem, não há qualquer problema. Mas é que neste caso, de facto, estamos a falar novamente, passado X anos, de uma situação com trabalhadores que prestam serviço à CP, por mais que tenham um contrato com outra empresa, é a CP que prestam serviço e, portanto, há aqui alguns factos que foram relevantes. O professor engenheiro Pedro Moreira confirmou-nos aqui aquilo que já nos tinha sido dito, que paga sempre a horas, também nos foi dito na semana passada, e eu queria-lhe perguntar, então, se a CP paga sempre a horas à High Point, qual é que foi a justificação que a empresa deu para não ter pago aos trabalhadores? Porque se o salário, aquilo que é transferido pela CP para esta empresa servirá, em princípio, para pagar salários, não conseguimos compreender e também não foi possível dar essa resposta a semana passada, qual é que foi a justificação que a High Point deu à CP para não pagar, ou se deu alguma, para não pagar os salários na totalidade, porque deu-nos indicação de que, entretanto, pagaram só 50% o salário de dezembro, o subsídio de Natal foi pago em atraso, como se terem pago 50% tivesse sido um grande favor que fizeram aos trabalhadores, não deviam ter pago a 100%, até porque a CP paga o valor total para pagarem a 100% o salário aos trabalhadores. Também nos disse aqui que o contrato poderá levar à rescisão em caso de incumprimentos. Queria-lhe perguntar quais é que são esses casos, em que casos é que o contrato prevê, eventualmente, decorrente de incumprimentos, essa rescisão, em que casos é que isso poderia acontecer. Nós, na semana passada, também ouvimos, enfim, algumas coisas curiosas por parte do responsável da High Point, que aqui esteve, nomeadamente as ditas dificuldades que teve quando chegou, quando tendo ganho o contrato, entrou em funções. Como se não existisse uma coisa chamada Lei da Transmissão de Estabelecimento, em que a lei indica que quem ganha o
contrato tem as responsabilidades que estão para trás e para o futuro dos trabalhadores e, portanto, não deixa de nos causar perplexidade, no mínimo, que tenhamos uma empresa que inclusivamente vem ao Parlamento dizer que, na verdade, o que está mal é o CCT e a lei, porque se a lei não fosse assim, eles não teriam dificuldade em pagar salários aos trabalhadores. Mas a lei é assim, a lei é para ser cumprida. Quando se candidataram, sabiam que era assim, e o contrato, se bem percebi, já dava exatamente essa indicação, e bem, os contratos terem essas cláusulas a reforçar forma aquilo que está na lei. E, portanto, não conseguimos compreender estas justificações e esta ideia de que, na verdade, a High Point teve um problema porque não estava à espera daquilo que encontrou. Bem, teria que se ter precavido quando se candidatou a um concurso deste género, sabendo que poderia ter que pagar coisas que vinham para trás. Por último, foi-nos dito também a semana passada, pelo responsável da High Point, que haveria um diferendo sobre a atualização de preços para 2025, se bem percebi. E, portanto, gostava de questioná-los do que é que estamos a falar, qual é que é esse diferendo e se terá, eventualmente, algum impacto nos salários que são pagos aos trabalhadores e reforçar apenas a primeira questão, que é qual é que foi a justificação que a High Point deu à ACP para não pagar os salários aos trabalhadores. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, aliás, cumprimento também o Sr. Presidente da CP, a sua equipa. Eu gostava de sinalizar, desde logo, qual é a questão de fundo que nos traz aqui. A questão de fundo é, de facto, esta prática cada vez mais generalizada da externalização de serviços pelo Estado, pelos ministérios, pelos organismos públicos, pelas empresas públicas, e pela própria Assembleia da República. Aliás, diga-se de passagem, ainda hoje levei essa questão, discuti essa questão no Conselho de Administração. Bom, Sr. Presidente da CP, a limpeza dos comboios, tenho que perguntar-lhe, é ou não é crucial para o normal funcionamento dos comboios e, presumo, também das instalações afetas à CP? Como e quem é que faz a reparação, nomeadamente dos sistemas elétricos, o ar-condicionado e outros? E pergunto isto porque, para os passageiros, naturalmente, a qualidade da limpeza, da higienização, nomeadamente do material circulante, é uma condição sine qua non, desde logo, para a sua adesão ao serviço e a sua simpatia para com o serviço. E não há nada pior do que viajar num comboio que não esteja adequadamente limpo. E isso é uma obrigação que a CP tem permanentemente. E, portanto, tenho que perguntar-lhe se considera que estes trabalhadores são ou não são imprescindíveis para o bom funcionamento da CP e para a qualidade dos serviços que presta aos passageiros. E porquê é que, de facto, não os internaliza, tirando os aspectos de natureza mais ou menos economicista, como aqui já foram avançados? E porquê é que os trabalhadores não têm direito a um contrato com aquela empresa à qual estão efetivamente vinculados em termos das suas obrigações, e até terem uma perspectiva de carreira como os restantes trabalhadores, até porque são necessidades, como digo, permanentes. Quer dizer, a CP não sacode uma composição de cada vez que ele chega a uma estação terminal para mudar o rumo, não se limita a sacudir, alguém tem que fazer a limpeza, esse alguém deve estar ao serviço da empresa. Bom, esta série de audições, também esta série de audições realiza-se porque, de facto, ocorreu, pelos vistos, mais um episódio de incumprimento do prestador de serviços para com as pessoas que trabalham na limpeza dos comboios e não só, e, portanto, creio que já, não obstante já ter sido eventualmente perguntado, tenho que perguntar se a administração foi ou não foi informada deste incumprimento e de que modo, e não tendo sido, de que modo é que foi. E se tenha ou não conhecimento de que, apesar do subsídio em si ter sido liquidado, parecem subsistir por pagar componentes devidas a título de complemento pelo trabalho ao domingo e também o trabalho suplementar prestado em dezembro e em janeiro. Temos nota também que há algum desrespeito
Em relação ao direito do descanso compensatório destes trabalhadores, nomeadamente por trabalho ao feriado, se sabe, se tem conhecimento disso, também gostava de perguntar-lhe como é que comenta o facto de, pelos vistos, o administrador da empresa que foi contratada para prestar este serviço ter aqui mostrado perplexidade pelas condições que foi a encontrar, designadamente no que diz respeito às obrigações perante os trabalhadores. E a pergunta é se isso estava ou não estava, e se era suposto estar, desde logo no caderno de encargos e no regulamento do concurso que veio a dar lugar ao contrato desta empresa e a CP. E terminaria também com uma questão que nos preocupa, que é a suspeita de que temos de que há incumprimentos no que diz respeito às condições de higiene, saúde e segurança dos trabalhadores que efetuam este trabalho, o que significa consequências severas não só para si próprios, como se já não fosse suficientemente preocupante, mas também no que pode traduzir-se em termos das próprias condições de higiene e segurança da fruição do serviço que a CP oferece aos seus clientes. E disso, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E, sendo assim, terminamos a ronda de intervenções e questões dos grupos parlamentares. O Sr. Engenheiro tem, então, até 25 minutos para poder responder. Não se vê obrigado em utilizar os 25 minutos. É apenas o tempo indicativo da nossa grelha. Responda às questões colocadas pelos senhores deputados. Use o tempo como entender, mas esse é o tempo de referência que tem. O Sr. Engenheiro tem a palavra. O senhor deputado Alfredo Maia sinaliza que, por questões de agenda parlamentar, não estará presente durante a resposta e depois seguramente que verá a resposta do Sr. Engenheiro, e eu aproveito a ocasião para dizer que o nosso colega Joaquim Barbosa, do Grupo Parlamentar do PSD, nos acompanha por via remota. O Sr. Engenheiro, então, tem a palavra. Obrigado a todos. Vou tentar então responder a todas as perguntas que me foram colocadas. Pronto, uma vez mais, acho que algumas respostas podem responder a mais do que uma pergunta, ou perguntas foram formuladas de diferente forma, mas penso que a resposta é a mesma. Relativamente ao pagamento dos valores em atraso, quero esclarecer que as empresas que concorreram a este serviço sabiam todas que havia aqueles valores em atraso. Nós informamos que havia os valores para que eles não fossem surpreendidos quando nos apresentassem a proposta e tivessem um acréscimo de custos. Nós temos sempre esse cuidado de transmitir essa informação, porque se tivéssemos a prejudicar o fornecedor, estaríamos diretamente também a prejudicar a empresa e nunca o fizemos, nunca é essa a nossa intenção, e queremos ter um contrato que tenha as propostas com os valores que o prestador precisa para pagar todos os salários e outras despesas, e que não sejam surpreendidos ou que nos digam posteriormente que foram surpreendidos com despesas com as quais não estão a contar. Por isso, está no caderno de encargos, nós informamos dessa existência e durante o concurso temos informação exatamente quais os valores. Quero também dizerem que relativamente aos contratos na plataforma, nós pensamos que estão, mas não tenho aqui informação neste momento, vamos aferir e depois informamos, porque normalmente todos os nossos contratos são públicos, não temos nada a esconder relativamente aos nossos contratos, eles também, os contratos refletem os cadernos de encargos, também já nesse momento eram públicos, e nomeadamente com todos os seus anexos. Nós vamos verificar, não tenho forma de dar uma resposta neste momento, mas certamente que a situação estará ela regularizada. Agora, relativamente a questões no futuro ou problemas que vão existindo, quero dizer que nós temos sempre o cuidado de verificar a situação financeira das empresas com a qual nós assinamos contrato, e a adjudicação caduca imediatamente caso se verifique que existem dívidas à autoridade tributária e à segurança social. Temos sempre esse cuidado. O que acontece também com empresas pequenas só, até que eu dei um exemplo na altura de Ambiente e Jardim, que à data seria das maiores empresas a nível nacional. Eu acho que se não era mesmo a maior empresa neste ramo que aconteceu, mas também de vez em quando acontecem com pequenas. Há empresas, todos os anos há empresas que entram em insolvência,
ou que têm problemas no seu funcionamento, problemas económicos, e a CP tem vários prestadores de serviço. Entre todos os contratos que temos, se verificarem, foram apenas alguns exemplos que deram aqui, mas nós temos dezenas ou centenas de contratos de prestadores de serviços e só se tem verificado problemas numa pequena parte deles. Agora, nós, independentemente disso, nós temos sempre um cuidado com os pagamentos aos trabalhadores, a todos os trabalhadores, quer da limpeza, serviço de vigilância, bar e de outros serviços que nós temos, sejam pagos atempadamente. Esta gestão dos contratos é feita de forma muito próxima dos trabalhadores. Aliás, quando há pagamentos em atraso, quando isso surge, nós temos conhecimento de forma imediata, muitas vezes não pela empresa, mas porque contactamos estes prestadores de serviços, trabalhadores, no dia-a-dia e atuamos de imediato com as empresas para que as situações sejam regularizadas de imediato, e foi o que aconteceu também aqui. Mal nós tivemos conhecimentos, atuamos junto da empresa e estamos a criar condições para que esses pagamentos fossem regularizados tão rapidamente quanto possível. Relativamente ao que esteve na origem dos problemas da empresa, não sei dizer com pormenor, apenas que a empresa justificou que teve problemas de funcionamento internos, alguns problemas de tesouraria. Esta empresa e outras empresas que nós temos não têm um cliente exclusivamente a CP e nós não temos informação de como, se existem outros problemas de opções da própria empresa ou problemas de outros contratos que eles tenham com clientes que não a CP. Agora, relativamente à CP, como foi aqui referido numa audição internamente como eu referi, já para que não existam qualquer justificação, qualquer desculpa a esse nível, nós temos uma preocupação de nunca efetuar pagamentos em atraso e muitas vezes não deixamos sequer que a fatura vença os 30 dias que estão previstos no contrato e pagamos até antecipadamente para que não existam problemas financeiros no serviço, que sejam também criados problemas no pagamento de salários aos trabalhadores. Agora, o número de trabalhadores que estavam com pagamento de atraso, não sei, podem ser todos ou uma parte. Sei que a empresa tem 471 trabalhadores, nem todos trabalham a tempo inteiro, nem todos trabalham exclusivamente na prestação de serviço para a CP, trabalham também noutras empresas, mas sei que dos 471 trabalhadores há uma equivalência de cerca de 350 a tempo inteiro, se fizéssemos horários completos de trabalho. Mas provavelmente, pelo menos alguns que nós contactamos, como estariam com pagamento em atraso, parte do princípio que provavelmente foram a todos, e a opção dos 50% era o valor que a empresa teria para pagar, não conseguiu pagar a totalidade naquele momento, pagou 50% do subsídio de Natal, e a partir do momento que a CP, como disse, teve conhecimento dessa situação, atuou de forma imediata para que o pagamento fosse realizado tão rapidamente quanto possível. As escolhas da CP também não parecem que tenham sido erradas, como temos vários contratos, temos sempre cuidado de, na seleção, verificarem com as regras que estão estabelecidas contratualmente a situação financeira das empresas. Se verificarmos no caso em concreto da empresa da iPoint, este contrato começou no dia 3 de 9 de 2022 e nós, na CP, não temos conhecimento de pagamentos em atrasos até dezembro de 24, pelo que não me parece também que seja, por parte do prestador de serviço, uma situação recorrente de falha. Também não tenho, não quer dizer que não possa existir, mas não temos conhecimento de pagamentos em atraso de trabalho suplementar ou de trabalho em dia de descanso. Não digo que não exista, mas pelo menos não tivemos qualquer feedback por parte dos trabalhadores a esse nível. Pronto, assim, como digo, cumpre todos os requisitos legais. Nós temos um acompanhamento muito próximo do trabalhador. A questão de, também, que o Sr. Deputado do PCP colocou,
não tenho conhecimento de qualquer problemas ao nível das condições de higiene e segurança no trabalho. Nós também as obrigamos no contrato a qualquer prestador seja cumprido e ainda a semana passada eu perguntei aos gestores de contratos se tinham algum conhecimento de falhas a esse nível e não existe. E também vos quero dizer que as condições de limpeza de material circulante estão asseguradas, as nossas equipas de gestão de contrato estão muito presentes no terreno, todos os meses nós aplicamos multas por incumprimento, nós somos muito exigentes neste contrato porque ele impacta diretamente com a qualidade do serviço aos nossos clientes. Há falhas porque nós temos serviços de limpeza em vários pontos do país, mas nós somos muito vigilantes, temos auditorias permanentes, aplicamos essas multas, sempre que há desvios como forma de pressionarem os prestadores de serviço de limpeza a cumprirem estritamente o que está definido nos contratos com os quais trabalharam connosco. Relativamente às situações em que a CP avançaria com a resolução do contrato de trabalho, se nós verificássemos em forma de não cumprimento, há situações como uma como agora, mas se a mesma pudesse ser recuperada, nós optamos por essa via para que exista a menor interferência possível com a prestação de serviço. Ou seja, se existir uma interrupção, mesmo que ela ocorra durante um curto espaço de tempo, ela vai interferir sempre com os nossos serviços ou com a qualidade, e esse é o motivo pelo qual nós, existindo condições, e até o momento essas condições, ou ocorreram problemas que foram possíveis ultrapassar, nós mantemos o serviço. Agora, se verificarmos situações nas quais não é possível a recuperação, a empresa entrou em ruptura permanente com os seus trabalhadores ou com o serviço, nós substituímos logo. Nós temos planos para uma substituição acelerada destas empresas. Recordo quando foi com o Ambiente e Jardim, nós abrimos um concurso de urgência imperiosa de apenas 2 dias para que para que a empresa fosse substituída tão rapidamente quanto possível. E também já temos o próximo concurso preparado, um caderno de encargos, e temos um plano B para esta situação, para o caso da DiePoint, caso não seja possível a manutenção do serviço até ao fim do contrato, que deverá ocorrer no dia 2 de setembro deste ano. E sobre a prática de externalização dos serviços, eu queria deixar claro que nós não somos, não temos uma posição de externalização de serviço, até pelo contrário. Nós já temos internalizado vários serviços ao nível da manutenção. O Sr. Deputado do PCP já não está aqui presente, estava a colocar essa questão, mas quero dizer, a manutenção, deu exemplos da manutenção até da parte elétrica, a manutenção técnica é toda ela assegurada por nós. Nós tínhamos alguns prestadores de serviços de manutenção de alguns sistemas fora da CP, que fizemos uma avaliação e decidimos internalizar. É o caso do sistema de manutenção de comunicações rádio-solo, que internalizamos. É o caso do sistema de manutenção do sistema móvel, que é o sistema de controle de velocidade, que também internalizamos. Mas fizemos sempre isso numa lógica da melhor solução para a empresa, do ponto de vista de eficiência e de sustentabilidade da empresa. Se entendermos que há casos, e estes são casos, onde nós não podemos ser tão eficientes quanto algumas empresas externas, mantemos essa externalização desses serviços. Como digo, a empresa, a CP, está no mercado, a operar em mercado externalizado, com regras cada vez que nos obriga a ser cada vez mais competitivos. Temos uma preocupação da manutenção da empresa enquanto empresa pública, mas estamos a jogar com regras, são regras de mercado, e queremos garantir, como digo, a eficiência e a sustentabilidade da empresa, e consideramos sempre essas variáveis na tomada de decisão. E temos vários exemplos disso, quando existem casos onde nós conseguimos fazer melhor
mais barato e mais eficiente, sim, não somos defensores pela manutenção da externalização, temos internalizado. E penso que respondi às perguntas Muito que obrigado. colocadas. Sendo assim, muito obrigado, Sr. Engenheiro. Agradeço à sua equipa e a quem o acompanhou. Senhores deputados, senhoras deputadas, nós encerramos a nossa audição. Contudo, há um pedido de defesa da honra pessoal do Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, que naturalmente terá 2 minutos para o fazer. Até 2 minutos para o fazer. Até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o Sr. Deputado Carlos Barbosa utilizou, talvez utilizando aquilo que tem sido uma prática do Chega ultimamente, com alguma desorientação política, utilizam todos os meios que estejam ao seu alcance para tentar lançar a suspeita ou qualquer tipo de insinuação sobre os restantes deputados. Foi o que aconteceu aqui. Não tivemos mais do que o mesmo que temos tido, com uma situação absolutamente diferente. O Sr. Deputado, peço desculpa, mas mentiu nesta Câmara, não disse aquilo que eu tinha dito anteriormente. Eu disse uma situação completamente diferente. Aliás, não só nesta audição, como em todas as audições, eu tenho dito sempre, e comecei a minha intervenção assim, defesa intransigente dos trabalhadores. Defesa intransigente dos trabalhadores. Foi o que eu disse. Depois fiz aqui algumas observações políticas, e apenas políticas, relativamente ao pedido de audiência, destas audiências, por parte do Bloco de Esquerda, dizendo que, tendo em conta o resultado que aqui alcançámos e tendo em conta um histórico, que é aquele histórico das empresas portuguesas, infelizmente, nós estamos a falar de uma situação que merece todo o nosso respeito e o cuidado de o dizer, apesar de tudo, apesar do que disse, continua a merecer o nosso respeito, mas compreendemos o que é que se passou aqui. Compreendemos que houve uma empresa que teve ou alegou dificuldades, e isso é um problema da empresa, trabalhadores na devida altura, e que contornou essa situação. E a partir de determinada altura foi paga. E foram pagas no espaço máximo de 1 mês, 2 meses, e no final, quando a greve estava marcada e quando a audição foi requerida, termino já, Sr. Presidente, quando a greve foi marcada, nesse período já estavam os salários integralmente pagos, não só os em atraso, como aqueles que supostamente ou alegadamente iam estar em atraso no final do mês de janeiro, o que não veio a ocorrer. Portanto, isto está em causa. Só uma nota final para esclarecer que não tem a ver com a defesa da honra, não está na plataforma, pedia ao Sr. Presidente que depois visse isto. Os contratos não estão na plataforma. Muito bem, a mesa irá diligenciar nesse sentido. Sr. Deputado Carlos Barbosa, querendo dar esclarecimentos sobre o pedido de defesa da honra pessoal do Sr. Deputado Paulo Santo Cunha, tem a palavra também até 2 minutos. Com certeza, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu acho que o Sr. Deputado Paulo Edson Cunha acho que fez uma confusão das minhas palavras completamente sobre aquilo que eu disse. Além de mais, não fui o único a referir que o Sr. Deputado Paulo Edson Cunha desvirtuou a realidade do que acontece a estes prestadores de serviços, a estes funcionários, porque, na realidade, estes funcionários não recebem salários de administradores nem de deputados. Recebem salários baixos. E é essa a questão que foi posta aqui. E a única coisa que eu lhe perguntei e que pus o seu nome em causa foi: alguma vez ficou sem salário? O senhor sente-se atingido na sua dignidade e na sua honra por ele ter feito uma pergunta: alguma vez ficou sem salário? Não tem que usar as questões. Foi a questão... Senhores deputados. Eu ouvi o senhor... Eu vou ouvir o Sr. Deputado Carlos Barbosa. Ainda tem 1 minuto e 8 segundos, que nós vamos ouvir com todo o respeito, para encerrarmos um caso em que o Sr. Deputado Paulo Edson Cunha entendeu que a sua honra pessoal estava colocada em causa. Vamos ouvir os esclarecimentos. Mais 1 minuto e 8 segundos, Sr. Deputado. Sr. Presidente, muito obrigado. É lamentável a postura do próprio PSD, em que continua a referir que o Partido Chega usa este tipo de argumentos para denegrir e para baixar o debate político, quando nós não tentamos fazer nada disso. Não foi isso que foi realizado aqui. Então, vêm as gravações, porque o que nós fizemos simplesmente foi defender os trabalhadores, demonstrar que realmente estes trabalhadores recebem salários baixos e que é indigno que estas pessoas fiquem sem salário, mesmo recebendo um salário baixo. A única questão que foi colocada em específico foi: alguma vez ficou sem salário? Eu pergunto: o
que o senhor se sente atingido na sua honra nesta situação. Não foi colocado mais nenhuma situação. Lamento que o próprio PSD não tenha mais qualquer tipo de argumento e continue a querer criar aqui berros onde eles não existem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Os senhores deputados expressaram e bem no uso da figura regimental a vossa opinião. Eu daria por terminada a nossa reunião, até porque o objetivo fundamental está cumprido. Já ouvimos a Comboios de Portugal. Muito bem, até amanhã.